Bom, nossa boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Também vamos cumprimentar o pessoal que nos acompanha via internet, o pessoal que segue a Facebook do Pátria e também da Comunitária Vida Nova. Nossa boa noite. E antes que nós damos início à nossa exposição de hoje, vamos fazer uma prece, então convido a todos que nós possamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, também junto aos amigos espirituais que mais uma vez estão aqui presentes, os mentores desta casa e todos os mensageiros divinos que nos auxiliam sempre nessas atividades e que nós possamos conseguir passar a mensagem da noite e que nós todos possamos compreendê-la na sua essência, para que isso possa, de alguma maneira, influir nas nossas atitudes, nas nossas ações, para que nós possamos estar efetivamente dando conta da nossa evolução espiritual, embora esses objetivos estejam tão distantes de nós ainda, mas que nós perseveremos nesse caminho com o auxílio de Deus. E assim seja. Pessoal, o tema escolhido para hoje é Arte de Servir. Essa é a lição número 4, que está lá no livro Pão Nosso, de Emmanuel, Psicografia de Franciscano Xavier. Então, vamos conversar a respeito. Arte de Servir. Todas as lições de Emmanuel, nesses livros, Pão Nosso e outros, ele sempre está começando com um versículo e faz um comentário sobre esse versículo, né? Nesse também não foi diferente. Então o versículo é: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Está lá em Mateus, no capítulo 20 e 28. Eu fui lá no Novo Testamento e quis ler esse capítulo 20, né? Para a gente ficar dentro do contexto dessa frase, né? O porquê que foi dita, né? Então eu gostei e quero compartilhar com vocês. Então é o capítulo 20, versículo de 20 a 28. Então ele começa dizendo o seguinte: então aproximou-se dele, de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, reverenciando-o e pedindo-lhe algo. Quem eram esses filhos de Zebedeu? Eram dois apóstolos de Jesus, o João Evangelista e o Tiago, que era conhecido como Tiago Maior. Aí Jesus falou, ele, porém, lhe disse: que queres? Ela lhe diz: dize que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Essa questão de sentar à esquerda ou à direita ao lado de um rei, na época era uma coisa que eles davam muita importância, porque era prestígio, era poder, né? Então era muito importante quem se assentasse ao lado do rei, né? Tivesse esse privilégio, né? A Jesus continua lá, né? Em resposta, Jesus lhe disse: não sabeis o que estás pedindo. Podeis beber a taça que eu estou prestes a beber? Jesus se referia ao que lhe ia passar. E, logicamente, ele sabia de antemão o que aconteceria com ele. Então, ele perguntou: vocês vão beber na mesma taça que eu estou prestes a beber? E ele fez essa pergunta aos dois, né? Aos dois filhos de Zebedeu. Eles lhe dizem: podemos. Aí Jesus responde, né? Ele lhes diz: a minha taça bebereis. Então Jesus sabia que eles também iriam sofrer com o testemunho que eles teriam que dar como apóstolos, né? Então fala: a minha taça bebereis. Por outro lado, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me cabe conceder, mas é para quem está preparado por meu Pai. Então Jesus falou que isso de sentar à direita não sou eu que decido, isso é com Deus, né? Aí continuando lá, ouvindo isso, os 10 indignaram-se com os dois irmãos. Os outros apóstolos, né, os 10 apóstolos, também, olha, também quero sentar ao lado de Jesus, né? Estar ao lado dele no reino, né, de Deus. Jesus, porém, convocando-os, né,
disse: sabeis que os governantes dos gentios exercem domínio sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Os gentios eram aqueles que não eram judeus e tinham crenças pagãs, né? Então Jesus estava falando que os governantes e os grandes exerciam autoridade sobre eles, mas, né, ele fala que não será assim entre vós, falou para os apóstolos, né? Mas quem quiser tornar-se o maior entre vós será vosso servidor, e quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo. Da mesma forma que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, a frase que foi tirada do Emmanuel é essa daí. Bom, compreendido isso, vamos lá. Então, Jesus, ao falar esse tipo de coisa, né, quem quisesse ser o maior, que fosse o servidor, que fosse o seu servo, ele começa uma revolução silenciosa, né, porque até então ninguém tinha dito isso com tanta propriedade, né, e, logicamente, isso começaria a incomodar os poderosos da época, né, isso soava como uma novidade, né, era uma coisa que ia de encontro ao normal da época, né. Então, o maior não é aquele que manda, é o que ele estava falando, né? E o maior é o que serve. Então, é uma inversão de valores, né? Então, a sociedade, né, media, em média até hoje, a importância por poder, riqueza e influência. Então, nos dias de hoje também não é diferente, né? Mas Jesus mede pela capacidade de servir, né? Então, veja, a questão da sociedade, quando a gente dá muita importância a esse lado material, e achar o que a sociedade vai falar ou deixa de falar, essa preocupação está ligada com coisas materiais, né? Como o poder, a riqueza ou a influência que ele cita aqui, né? Então, são coisas que normalmente são conquistadas por meios ilícitos, né? Na maior parte das vezes, né? Porque pouquíssima gente com poder, dinheiro e influência iria ser a favor de quem sofre, dos pobres, né? A maioria não estava nem aí, né? Essa que é a verdade, né? Então eram coisas que eram meramente materiais e as pessoas davam um valor excessivo, como dão até hoje, né? Essa que é a verdade, né? Então, veja, essa moral cristã é o eixo da evolução espiritual. Por quê? Porque nessa questão da sociedade, aí tem muito egoísmo, tem muito orgulho, tem uma série de coisas aí que nós agora estamos aprendendo a combater, né? Então, o eixo, essa moral é o eixo da evolução que nós começamos a empregar no combate a isso, né? Porque já percebemos que o que leva a essas coisas é muito orgulho, muito egoísmo, e são dois dos maiores defeitos que nós temos e que nós temos que combater consistentemente, né? Então, nós ainda, como já disse em outras ocasiões, a gente às vezes nem reconhece que é orgulhoso ou egoísta, né? Que é o que é pior, né? Agora, uma vez que a gente já se convence disso, então já é um passo dado, né? Então, vamos trabalhar para combater isso, né? Então, veja, não se trata de teoria, trata-se de prática, né? Na 643, lá no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta aos Espíritos: haverá quem, por sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem? E eles respondem o seguinte: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia de existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, veja, para a gente servir ou praticar o bem, a gente basta olhar ao nosso redor. Nós estamos cercados de pessoas, nós temos vida de relação, família, trabalho, uma série de coisas. E a encarnação, ela é justamente precisa,
ou melhor, nós precisamos passar pela encarnação para que esse relacionamento aconteça, né? Para que aparar arestas, né? Os endividamentos que temos com uns e outros, eles precisam acontecer nesse relacionamento. Então, começa na família, né? E depois isso se estende para fora, né? Porque muitas vezes aquelas pessoas que nós estamos endividados, ou ela conosco, às vezes nem está na família, está fora, né? Mas é do nosso relacionamento, está no nosso trabalho, às vezes no trânsito, na própria casa espírita, ou na igreja, seja onde for, às vezes a gente vai ter que se relacionar com essa pessoa porque ela não está ali de graça, ou aquela pessoa que chegou na nossa família por algum meio, né? E começa um relacionamento, também não está de graça, alguma coisa tem. Então, tem alguma coisa com alguém da família que tem que se acertar, né? Um com o outro, correto? Então, é o que ele fala aqui, não não podemos dar desculpa que nós não temos oportunidade de fazer o bem ou de servir, porque a cada instante nós estamos cercados de oportunidades, situações que se oferecem e que a gente possa praticar o bem servindo o nosso semelhante, de várias maneiras, né? Mas, será que servir é apenas uma recomendação moral? Ou será que ela está impressa em toda a criação? Vamos ver. Então, observemos a natureza, nada vive para si mesmo. Então, a gente vai perceber que toda a natureza trabalha, né? Às vezes a gente não observa isso. Então, a árvore produz sombra e frutos, né? E mesmo aquela que não produz o fruto, ela contribui, como todas as árvores e todos os vegetais, com a fotossíntese, né? Ela capta o ar carbônico que nós expelimos e nos devolve o oxigênio, né? Que é necessário para a nossa vida. Então é uma troca. Então veja que missão gloriosa tem os vegetais na nossa vida, né? O rio fertiliza a terra. E o rio é importante, porque ele transporta a água, que também é muito importante na nossa vida, carregando nutrientes, e assim vai fertilizando, e também lá, a certa altura, aquilo vai ser tratado e vai servir para o nosso consumo humano, correto? Então, também é a missão do rio. E o sol nos aquece e nos ilumina indistintamente. O sol não tem nem que falar, porque nós dependemos do sol para a nossa vida aqui. Um dia ele vai desaparecer e nós iremos junto. Mas, como na casa de meu pai existem muitas moradas, né, a gente sempre vai ter para onde reencarnar, para onde continuar a nossa jornada evolutiva. Isso também não é desculpa, né? Porque nós temos aí um universo repleto de galáxias, né? Que hoje nós conhecemos mais, que estão aí para isso mesmo, não estão aí para enfeitar o céu, né? Eu achei lá na minha pesquisa lá um verso de Casimiro Cunha. Então, quem lembra do Casimiro Cunha, ele foi um poeta, nasceu no Rio de Janeiro em 1880 e contribuiu muito com a literatura brasileira, né, com seus poemas, e desencarnou com 34 anos, muito novo, né? E ele fez um poema falando da natureza. Então ele diz o seguinte: observa a natureza servindo constantemente. O mundo é uma sinfonia de doação permanente. A vida por toda parte é um hino de amor. Serve a nuvem, serve o vale, serve o monte, serve a flor. Servindo vive a semente, servindo resplende a luz. Servindo o pão que socorre, servindo passou Jesus. Então fica registrado aqui o Casimiro da Cunha com a sua contribuição. E servir é trabalhar, né? Então nós, em algum momento da vida, a gente só vê o trabalho material, pela necessidade que temos de sobrevivência, porque temos conta para pagar, família para sustentar, uma série de coisas. Então, para nós estamos servindo mais em troca de uma remuneração, de um salário, né? Agora, quando a gente toma consciência que servir é muito mais que isso, né, a gente vai dando conta que, além do trabalho material, nós temos um outro trabalho para fazer, né? E é isso que a gente está discutindo hoje aqui. Na questão 674 do Livro dos Espíritos, eles afirmam que o trabalho é lei da natureza. Então veja, porque tudo trabalha,
da natureza. Como nós vimos, a natureza trabalha sem cessar, né? Deus trabalha até hoje, né? Conforme Jesus afirmou, e também os espíritos superiores não pararam de trabalhar porque são superiores e são puros. Eles continuam trabalhando, orientando, socorrendo, porque é só olhar para trás e você sempre vai ver alguém mais necessitado que você, né? Então não tem, sempre haverá quem precise de um auxílio. Na questão 766 do mesmo livro, né, Kardec perguntou aos espíritos: a vida social está em a natureza ou na natureza? Fala, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Então, essa pergunta responde o que eu já comentei aqui, é essa vida de relação. O homem tem que viver em sociedade, não adianta ele se isolar porque não gosta de gente ou não se relaciona. Tem gente que fala assim, ó, quanto mais conheço o ser humano, mais gosto dos animais. Vai fazer o quê, né? Tá, eu também gosto de animal, mas eu prezo mais o ser humano, né? Por quê? Porque é nossa família, é os nossos companheiros, e essa convivência é necessária para que a gente possa evoluir, né? Então, trabalhar também é servir à sociedade e ao próximo. Então, quando nós estamos trabalhando, servindo, nós estamos contribuindo com a própria sociedade e com o nosso semelhante, né? De uma forma direta. E na 893, lá do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual a mais meritória de todas as virtudes, né? Lá eles respondem, peguei uma parte, é uma resposta um pouco longa, mas ele fala lá, a sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Por que eu peguei esse trecho? Porque ele fala o seguinte, do interesse pessoal. Quando a gente está trabalhando em favor do próximo, servindo, nós não podemos ter interesse nenhum, mas nenhum mesmo. Isso tem que ser feito de coração, né? Porque se tiver algum interesse, não terá validade o nosso esforço, né? Porque nós nos doamos no serviço ao próximo, deixamos de horas de lazer, às vezes horas com a família, para se dedicar àquele serviço, né? Então isso tem que ser feito graciosamente, né? E também sem qualquer interesse pessoal, correto? Então ele fala aí, a sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal. Então quando eu sacrifico esses interesses, é aí que está a validade, né? Porque eu fiz aquilo com amor. Então servir é o maior sinal de evolução espiritual. Então nós vemos que o servir vai ser a tônica da nossa evolução. Vai estar sempre contribuindo para que a gente possa estar progredindo espiritualmente, né? Então, sabemos que servir é viver em sociedade, né? Então a gente está sempre nesse relacionamento, nas questões que nos afligem, tentando resolver de alguma maneira, né? E às vezes a gente não consegue, então retorna em outra encarnação, né? Para tentar resolver aquela questão, até que um dia você se livra daquilo, porque aprendeu a perdoar, porque aprendeu a suportar aquela questão e segue adiante, né? Servir é praticar caridade. Então, quando a gente fala em caridade, a gente sempre tem que pensar na caridade na sua ampla acepção. A caridade é uma coisa muito extensa nas suas definições. Então, quando a gente tem paciência, quando a gente tem aceitação, quando a gente entende uma situação, quando a gente é humilde para pedir desculpa, tudo isso é caridade, né? E se fosse falar aqui de tudo, a gente ficaria aqui horas falando sobre isso. Mas é importante a gente ter essa consciência da caridade, que ela é praticada a cada segundo da nossa vida, é só a gente ficar atento. Trabalhar para o bem comum. Então, quando a gente tem um trabalho numa comunidade, ou num centro espírita, ou numa igreja, seja onde for, que existe um trabalho pelo bem comum, isso também é uma forma de servir. Nós estamos ali também nos dedicando para que alguma coisa aconteça em favor do nosso próximo, né? Nós estamos contribuindo para aquele bem daquele grupo ou daquela comunidade. Também é um trabalho que é o servir. Servir é agir com justiça. Então, quando a gente procura ser verdadeiro, procura ser sincero,
procura ser justo, né? Logicamente, às vezes, nossa ideia de justiça não é das melhores, né? Mas a gente tem que ter uma coerência com isso, né? Usar lógico, bom senso e agir nesse sentido, né? Principalmente se aliar à verdade sempre, né? Que é importante. Servir é evoluir moralmente. Então, quando você se dá conta que há um compromisso contigo mesmo, dessa evolução moral, você também está servindo de exemplo aos outros. Porque quando acontece isso conosco, as pessoas começam a notar que você é diferente em atitudes, você não é colérico, você não é aquela pessoa que discute, muito pelo contrário, busca paz, busca entendimento, e as pessoas notam isso. Então as pessoas começam a falar, poxa, aquela pessoa, né, às vezes deve ser espírita, né? Mas isso também é uma coisa muito relativa, né? Tem pessoas que nem religião têm e são ótimas, né, pessoas, né? Não precisa ter religião para isso, evidentemente, né? Então, se tudo serve naturalmente, né, por que o homem, dotado de razão, tantas vezes resiste ao serviço e transforma recursos em instrumentos de destruição? Por quê? Vamos ver. Então, começo aqui falando de livre-arbítrio e responsabilidade. Então, quando a gente chega na fase luminal, nós ganhamos o livre-arbítrio, que é o poder de decidir as coisas. Então, nós estamos sempre escolhendo a todo instante, né? Com isso, nós temos liberdade. Mas a liberdade tem uma coisa, um bônus que vem junto, que é a responsabilidade. Então, a liberdade ela não funciona sem. Então, essa nossa liberdade, o agir com a liberdade, vai fazer com que a gente responda. É a responsabilidade. Então, se nós agirmos mal, nós teremos que responder mais tarde, né? É muito importante você ter isso em mente. Então, por vezes, o homem desvia a finalidade de servir, infelizmente. Então, às vezes, a pessoa tem os recursos para o bem, mas, infelizmente, torce as coisas, né? Então, aqui, olha, no texto do Emmanuel, esse é o texto que nós estamos estudando hoje, o Kardec dá um exemplo do emprego da pólvora, né? Nós todos sabemos que a pólvora é utilizada nas pedreiras, né? Na construção de estrada, abrindo túneis, ou às vezes tem lá, vai fazer uma estrada, tem uma pedra enorme, aquilo precisa ser explodido, né? E outros serviços que a pólvora aí é empregada, né? Mas o homem a utiliza para armas e para poderio militar, né? Então, ele desviou a finalidade daquilo. Então, o recurso que Deus coloca na mão para o bem, mas ele está usando para o mal, né? Isso é muito ruim. Então, Deus fornece os recursos, o homem decide como usá-los. Então, aí entra com o livre-arbítrio, né? Eu tenho o recurso, mas se eu decidir usar por mal, eu vou ter que responder. E isso vai resultar em sofrimento, em dores, que eu mesmo causei, porque eu não soube usar aquele recurso que Deus colocou na minha mão. Então, se destruirmos, responderemos. Se construirmos, progrediremos, né? Essa que é o correto. Então, agora, se temos liberdade de escolha, qual é o modelo seguro para aprender e servir corretamente? Olha, o modelo só poderia ser Jesus, né? Jesus é o modelo supremo de serviço. Jesus nos deu o exemplo da sua vida, da sua curta passagem aqui na Terra. Ele só passou servindo, trabalhando em favor do seu semelhante, né? E curou tudo isso com exemplos de humildade, né? de trabalho mesmo, né? Então, veja, Jesus ele não veio para dominar. Nunca, em tempo algum, Jesus pensou em domínio ou coisa que o valha. Sempre usou humildade para que fosse conquistando as pessoas, né? Veio para cooperar. Poxa, que cooperação que ele deu, né? Veio para implantar a lei de amor entre nós, né? Uma missão bastante difícil, pela época que ele encarnou aqui entre nós, mas ele conseguiu, né? É o espírito mais importante que passou por nós aqui, né? Só ele conseguiu dividir o tempo antes dele e depois dele, mas ninguém, né?
E a sua cooperação foi sacrificial, né? E que sacrifício ele fez para que a coisa fosse notada, né? Aquilo, toda a humildade que ele usou, ele nunca usou da violência, ou nunca usou de outros artifícios para se livrar de uma denúncia. Ele aceitou aquilo humildemente, né? Ele sabia que teria que passar por aquilo, né? Então, veja, ele curava, ele ensinava, ele consolava, encaminhava entre os necessitados. Então, Jesus estava sempre envolvido com aquelas pessoas que precisavam dele, né? Então, ele sempre falava que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, né? Então, ele estava sempre cercado dessas pessoas mais necessitadas, né? Então, Jesus, veja, nunca exigiu privilégios, nem poder político, nunca, né? Jesus não tinha esse perfil, né? Ele nem fundou impérios, ou acumulou riquezas, nem deixou nada escrito, não fundou religião nenhuma, né? Não foi um líder de iluminação, mas antes foi um servidor da humanidade. E que servidor, né? Então, todo esse exemplo, todo esse trabalho que ele deixou para a gente, serve até hoje para que a gente possa segui-lo nas suas pegadas, né? É muito grande. Deixou um legado de verdadeira caridade, que é o amor em ação, com exemplos de humildade e doação de si mesmo. Porque a caridade é isso mesmo, é o amor em ação, né? Então, quando você está praticando a caridade, você está empregando o amor, essa vontade sincera de ajudar o outro. Então, mas, servir exige grandes feitos, né? Pergunta-se. Missões extraordinárias, ou começa nas pequenas coisas? Então, lá no texto do Emmanuel, tem um trechinho que ele fala o seguinte lá, com relação a esse tópico. Ele fala, podes começar hoje mesmo, que é o servir, né? Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início, né? Foi o que ele colocou lá. Então, veja, para você servir, você não precisa de púlpito, você não precisa de plateia, não precisa de ninguém aplaudindo. Esse serviço é feito no anonimato. Isso é você com Deus, e só, né? Você não pode ficar fazendo propaganda da sua caridade, que isso perde todo o valor. Não é preciso uma missão grandiosa, e nós nem estamos preparados para isso, né? Missões grandiosas são para espíritos superiores, espíritos puros, assim como a de Jesus, que foi muito grandiosa, e de outros espíritos que vieram colaborar conosco aqui, né? Então, onde é que nós vamos servir? É no lar, né? O lar é o primeiro local onde nós temos a chance de ajudar, de contribuir, de servir, porque está lá as pessoas que nós amamos, né? E que é um núcleo que vai se agregando outros, né, com o decorrer do tempo. É um grupo ali que nós temos compromissos uns com os outros, né, de dívidas do passado, e que nós temos que nos acertar. Então é ali que nós começamos a servir. É na rotina. Então, na nossa rotina, no dia a dia, as coisas acontecem e a gente vai empregando esse servir aqui e ali, porque as situações elas surgem, né, do nada. Se a gente está desatento, aquilo pode virar um conflito. Então é importante que a gente esteja sempre ligado, né, nesse aspecto, e está sempre, não dormindo ao ponto, né, vamos dizer aqui no popular, para que a gente não caia, né? E no dever diário. Então, perante os nossos deveres, nós estamos sempre empregando esse serviço, né? Porque nossos deveres são muitos, então a gente tem a chance de empregar esse serviço nos nossos deveres, para que eles possam ficar bem feitos, né? Bom, a enxada, usada aqui pelo exemplo de Emmanuel, simboliza o trabalho, evidentemente, né? O trabalho material. E a caçarola simboliza o cuidado doméstico. Então, foi o exemplo que ele deu. Uma simples enxada, uma caçarola, você pode começar a servir, é simples, né? Então, daí para mais, né? Ora, servir é uma proteção espiritual. Por quê? Vamos tentar explicar isso, né? Com Emmanuel, ele inicia o texto lá afirmando que, em companhia do espírito de serviço,
estaremos sempre bem guardados. Olha que interessante. Por quê? Porque quando nós estamos trabalhando no bem, servindo alguma comunidade, ajudando o nosso próximo, nós estamos em sintonia espiritual. Principalmente se estiver num grupo, né, há uma sintonia espiritual, ou mesmo sozinho. Esse sozinho, quando eu digo materialmente, mas nós nunca estamos sozinhos, né? Então, quando você está empregando o amor naquilo, há uma sintonia espiritual, correto? Daí a proteção espiritual, né? E também a alegria íntima. Porque, veja, se você fizer isso e não tiver alegria íntima, não estiver contente praticando aquilo, então é melhor você largar e ir para casa, né? Isso tem que ser feito de doação, espontaneamente, né? Porque senão também não tem validade, né? Então, veja, esse servir, ele acontece, ele afasta o egoísmo, né? Porque nós estamos num trabalho de doação, nós estamos dando algo nosso, né, em favor de alguém, né, de uma forma espontânea, alegre. Então, afasta um pouco o egoísmo que nós temos. Porque o egoísmo, como já afirmei, ao lado do orgulho, são dois grandes entraves na nossa vida, né? Então, ele afasta o egoísmo porque nós aprendemos a doar alguma coisa a alguém, de uma forma sincera, né? Combate a ociosidade mental. Então, nós ocupamos nossa mente com coisas boas. Porque quando a gente está parado, sem serviço nenhum, né, principalmente um serviço no bem, a nossa casa mental pode ser invadida por opiniões, por conselhos nada agradáveis, né? Então a gente às vezes está convidado a fazer algumas coisas, porque eles entram em sintonia com os nossos problemas e começam a sugerir coisas, e muitas vezes a gente acaba embarcando nisso, infelizmente, né? Então, o serviço, o trabalho, ele combate essa ociosidade. E eleva a vibração, evidentemente. Quando você está servindo, a sua vibração é elevada, é melhor, correto? Então, a verdadeira felicidade não está em receber, está em contribuir. Então, toda vez que estivermos contribuindo, nós estaremos vivendo uma felicidade, nem que seja um instante, né? E a felicidade perdão, é aquele momento que nós não queremos que acabe, né? Então, quando a gente tem um momento que a gente quer que se prolongue, isso é felicidade. Então, se aquele momento está nos fazendo bem, nós estamos contentes com aquilo, aquilo é felicidade, né? E como aplicar a arte de servir? Vamos lá. Vamos começar por se perguntar, né? Em casa, sirvo ou exijo? Como é que é meu comportamento na minha casa? Eu sirvo, eu promovo a paz entre os meus familiares, ou sou um cara exigente, sou eu o primeiro a provocar, a causar uma confusão? Como que é meu comportamento lá em casa, né? Então, são coisas que a gente tem que se perguntar para a gente mesmo, né? No trabalho, colaboro ou reclamo? Sou aquela pessoa que ajuda, que entende, está sempre disposto a ajudar, ou sou aquela reclamão, só cria caso, falta no serviço, não tem aquele cuidado que devemos ter com o trabalho, né? Como é que é esse comportamento no trabalho? No centro espírita, logicamente enquanto trabalhador, né? Coopero ou apenas assisto, né? Então, o trabalhador espírita, uma vez que ele assuma esse papel, evidentemente, na casa espírita, ele está sempre disponível para o trabalho, né? E são trabalhos simples, né? Ou ajudar aqui para que isso aqui tudo funcione, ou ajudar aqui a pôr a água, cuidar do som, ou distribuir uma mensagem, varrer aqui o quintal, tudo isso são tarefas que a gente pode fazer, né? Coisas simples, né? Ou orientar as pessoas que chegam aqui pela primeira vez. São tarefas que a gente tem que ter em mente. Nós não podemos chegar aqui, sentar e ir embora, que trabalhador é você. Você tem que estar disponível e trabalho sempre tem, né? É só a gente estar esperto, né? E nas dificuldades? Aprendo ou me revolto? Então, na dificuldade, que aquela hora ruim, né, que nós estamos na dureza do problema, né? Como é que eu estou aprendendo com aquilo ou estou me revoltando contra Deus, achando que aquilo, eu não mereço aquilo, coisa do tipo,
Então, tudo isso são perguntas que a gente tem que olhar no espelho, perguntar e responder. Então, a arte de servir começa hoje, agora, né? Oportunidades não faltam, né? Isso é patente. E podemos servir mesmo na limitação. Mas se eu estiver doente, será que eu posso servir? Com certeza, né? A enfermidade não impede o bem, né? Porque às vezes eu estou doente, talvez eu não possa participar do grupo, por uma questão ou outra, mas eu tenho o meio da palavra, de produzir alguma coisa em favor do próximo, seja na divulgação da doutrina, seja numa orientação que eu possa dar a uma pessoa, no consolo que eu possa estar dando ao indivíduo que está necessitado, né? E também quando eu tenho paciência nesse sofrimento, é outro exemplo que eu estou dando, né? Porque o sofrimento, se ele está acontecendo, é para o meu bem, né? Eu estou merecendo aquilo, e aquilo para mim é uma prova. Então, se eu tenho paciência nessa prova, eu estou mostrando para os outros como é que se tem que se comportar quando você está nessa dificuldade, né? E você pode colaborar com a oração e a vibração. Não é porque você está doente, você pode usar a sua mente para orar e para vibrar para que isso necessitam, né? Você pode ter uma hora do dia e se dedicar a isso, né? O corpo pode limitar, mas o espírito pode servir, né? O corpo está doente, mas o espírito não. E concluindo, gente, nós temos o seguinte aqui. Então, o mundo diz, busque ser servido, né? Então, hoje nós estamos num mundo, uma série de coisas que nos levam à acomodação, né? As pessoas querem facilitar a nossa vida, né? Antigamente a gente tinha televisão, nós tínhamos que levantar para trocar o canal. Hoje não, do sofá, você está ali com o controle remoto, você nem levanta mais, né? E uma série de coisas que vão inventando, porque o comércio, as indústrias precisam disso tudo. Então, a gente está sempre sendo servido por bons serviços e, logicamente, a gente acaba gastando com isso, porque às vezes vira uma necessidade na nossa vida, né? Então, o mundo diz, busque ser servido. Jesus não, ele ensina, aprenda a servir. É justamente o contrário, né? Uma inversão de valores, né? Então, a arte de servir não é submissão, é elevação. A gente não se humilha em servir, pelo contrário, a gente se eleva, porque é uma coisa que nós estamos fazendo, contribuindo não só com o nosso semelhante ou com aquela comunidade, nós estamos contribuindo com o mundo. Porque, como a gente fala, nós estamos aqui como co-criadores, colaboradores de Deus na execução daqui do planeta, né? Então, o planeta só vai melhorar se a gente também for melhores. No caso contrário, vai sucumbir o planeta em nós, né? É caminho seguro de evolução espiritual, né? Então, o serviço é o trabalho que nos levará ao progresso espiritual na nossa vida, né? É sintonia com as leis divinas. Então, quando eu estou nesse trabalho, eu estou dentro das leis divinas, que são eternas, são imutáveis, então eu estou de acordo com essa lei, então eu estou em sintonia com elas. Então, isso é bom também. Correto? Então, que possamos transformar nossas habilidades, nossos recursos e até as nossas limitações em instrumentos de serviço. Porque, no fim, a verdadeira evolução não se mede pelo que acumulamos, né? Mas pelo bem que espalhamos. O que acumulamos vai ficar aqui. Isso não vai ajudar em nada a nossa evolução. O que vai ajudar é o bem que espalhamos, é o amor que nós pudemos empregar nas nossas ações. Isso sim nós vamos levar na nossa jornada, né? E quando ele fala aqui, transformar nossas habilidades, até as nossas limitações, porque às vezes a gente não tem muito o que oferecer, mas até nessas poucas coisas que a gente possa transformar isso num instrumento de serviço, né? De servir. Correto? E para finalizar, eu quero propor um exercício. Vamos fazer o seguinte, durante uma semana, praticar um ato consciente de serviço diário, sem anunciar
e sem esperar reconhecimento. Sem anunciar na Rede Globo, como diz a nossa companheira Nilza, né? Isso tem que ser feito, como diga, no anonimato, eu com Deus, né? Eu tenho que me propor a fazer esse exercício. Então, quem sabe a gente começa essa prática, né? Porque existe uma coisa que a gente tem que ter em mente. Hoje a gente está sempre pensando, eu preciso fazer caridade, eu preciso trabalhar no bem, como uma obrigação. Mas chegará uma hora que isso vai soar naturalmente. Nós vamos praticar isso de uma forma natural. Esse que é o ideal. Mas quando chegar esse dia, nós estaremos bem, nós estaremos avançando muito na nossa experiência espiritual, né? Então, gente, era isso que eu tinha para hoje. Então, nós vamos agora partir para a nossa segunda parte. Então, nós que permanecemos aqui no salão, vamos aproveitar esse bom momento para que nós possamos vibrar em favor de pessoas que necessitam, que nós sabemos estar necessitadas, doentadas, que nós possamos usar esse bom momento em favor dessas criaturas. E depois nós retornamos aqui para o nosso encerramento.